Quero saudar a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Que bênção podermos estarmos juntos aqui nessa noite para adorarmos o Senhor, oferecermos a Ele este culto como expressão da nossa gratidão, do nosso louvor, da nossa adoração. Tendo a oportunidade, pastor Odinei, de participar deste seminário, acompanhei um pouco na sexta. Hoje à tarde acessei a página no Facebook da igreja para rever a mesa redonda, e esse tema é um tema que particularmente mexe com o meu coração. Afinal de contas, se olharmos para a Bíblia e especialmente para o Novo Testamento, veremos que esta é a razão da igreja existir. A igreja só existe porque Jesus, antes de voltar aos céus, deixou esta missão: façam discípulos. Esta é a razão pela qual a igreja do Senhor Jesus existe. E isso nos leva a entendermos que nós somos privilegiados enquanto igreja, pois recebemos a ordem do Mestre de fazermos discípulos. Esse privilégio é percebido quando pensamos que somente a igreja pode fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Esta missão que foi dada, esta missão que foi confiada, somente a igreja reúne todas as competências para cumpri-la. Evidentemente, irmãos e irmãs, que isso também gera em nós uma grande responsabilidade. Se falharmos na missão de fazermos discípulos, ninguém mais irá fazer. Se a igreja falhar nesta missão, discípulos de Jesus Cristo não serão feitos, porque somente a igreja pode fazer. As ONGs não fazem discípulos, elas podem fazer belos trabalhos sociais. Os partidos políticos não fazem discípulos. Nenhuma outra estrutura, nenhum outro órgão da sociedade pode fazer discípulos. Somente a igreja pode fazer discípulos. Foi dada à igreja a missão de fazer discípulos, e isso nos leva a vivermos esse privilégio, mas também nos leva a termos esta responsabilidade. Portanto, à luz de tudo isso que nós já ouvimos nessa noite, e eu confesso aos irmãos e irmãs que depois desse testemunho que essas três irmãs trouxeram aqui nesta noite, só nos bastava orar, pedindo perdão a Deus por causa da nossa negligência, e dizer ao Senhor: agora me usa, porque é isso que eu preciso fazer. Só bastava isso e nada mais. Aquilo que eu vou falar aqui é uma construção teórica daquilo que nós já acabamos de ouvir no testemunho dessas irmãs, e acerca do desejo de Deus de que esta cadeia de discipulado seja uma realidade em toda a igreja. Até porque algo que o Novo Testamento nos ensina são os mandamentos de mutualidade: orai uns pelos outros, suportai uns aos outros, amai uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros, cantem salmos e hinos espirituais uns aos outros. Esses mandamentos de mutualidade, eles são mandamentos que devem ser vivenciados por toda a igreja, e não somente por um grupo de pessoas. Por isso que a importância de um seminário como este, por isso que a importância de estarmos pensando nesta cadeia de discipulado, porque da mesma forma que ouvimos e vimos aqui três irmãs envolvidas nesta cadeia de discipulado, o desejo de Deus é que cada membro e cada congregado desta igreja também esteja envolvido nesta cadeia de discipulado. Porque se assim for, toda a igreja, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, estarão mutuamente se pastoreando, mutuamente orando, mutuamente caminhando e juntos crescendo para a glória de Deus.
Essa, irmãos e irmãs, era a prática da igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja simples, era uma igreja que não tinha um programa de discipulado, era uma igreja que não dependia de um seminário de discipulado, porque a igreja primitiva entendeu o que era o discipulado. E é isso que nós vamos conversar um pouco nesta noite. Talvez algo daquilo que eu falo nesta noite se torne repetitivo pelo fato de eu estar aqui falando pela última vez, e até porque, irmãos e irmãs, a nossa fonte de pesquisa é a Bíblia, é a palavra que se renova a cada manhã. Mas eu quero então convidá-los a abrirem as suas Bíblias. No texto de Mateus, capítulo 28, nós leremos os versículos 18, 19 e 20, está aí no slide. Nosso querido irmão pode nos ajudar. E eu vou convidar a igreja para fazermos a leitura todos juntos em uma só voz, a partir daquilo que será projetado. É só abrir o slide que eu lhe dei. E assim então, pode. No legal você passa. Esse é o nosso sinal. Vamos todos juntos, em uma só voz, fazermos a leitura do texto sagrado, Mateus 28, versículos 18, 19 e 20, conforme está projetado. Leiamos todos juntos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que o Senhor assim aplique a sua palavra aos nossos corações. Desde a sexta-feira, os irmãos e as irmãs, a igreja está então envolvida sobre este tema, sobre este princípio neotestamentário bíblico que é o discipulado. Esta prática que antes mesmo de Jesus, já no contexto do Antigo Testamento, já era realidade para o povo de Deus. O pastor Odinei fez menção aqui daquilo que aconteceu lá no livro de Gênesis, mas caminhando um pouco sobre as páginas do Antigo Testamento, encontramos líderes que discipulavam, encontramos homens e mulheres que ensinavam, encontramos esta cadeia de discipulado. Evidentemente que em Jesus, este discipulado, ele se intensificou. Jesus tinha uma missão de nos salvar através do sacrifício da sua própria vida, de nos dar a salvação pela fé, pela graça, levando sobre ele o peso e o preço da condenação eterna. Mas Jesus também tinha uma outra missão: deixar a sua igreja. E por isso que no programa Discipular do Mestre, ele então visualizou 12 homens, que não eram doutores, que não eram letrados, que não eram do alto escalão do povo hebreu, que não eram doutados no hebraico, eram homens simples, eram pescadores, incultos, indoutos, mas a partir do programa discipular de Jesus, eles foram contagiados com esta cadeia de ensinamento desenvolvida por Jesus. E é interessante que quando olhamos para a narrativa dos evangelhos, encontramos um discipulado não preso ao conteúdo. Eu tenho dito, pastor Odinei, lá na nossa igreja, que nós somos muito conteudistas. Estamos preocupados com o livro, com a lição, com o que vamos estudar. Passamos um tempo lá na igreja com a nossa escola bíblica dominical sem a revista, e por incrível que pareça, teve gente que deixou de ir, porque na EBD não tinha mais revista.
Somos muito presos a conteúdo, a forma, ao material de estudo. Formalismo. Ao formalismo. E hoje pela manhã, hoje à tarde, eu revendo a mesa redonda que os irmãos tiveram pela manhã, eu lembro que uma das irmãs falou que nesses encontros de discipulado, muitas vezes, se abre mão do conteúdo, diante das lutas do discipulador ou do discipulando, e ao invés de pegar um texto, ler, fazer isso ou fazer aquilo, se dedica à oração, se dedica à atenção seletiva, se dedica a dobrar os joelhos diante do Senhor, por causa daquela demanda, por causa daquela opressão. E o discipulado que Jesus desenvolveu com os 12, tinha este script. Jesus não distribuiu uma apostila, Jesus não fez uma grade curricular, ele encontrou alguns homens e enquanto ele encontrava, ele dizia: sigam-me, venham após mim. Ele olhou para Pedro e disse: lhe farei pescador de almas. E durante 3 anos, então, Jesus desenvolveu o discipulado com estes 12, caminhando, curando, ensinando, mas mostrando a essência do discipulado: vida na vida, transmissão de vida, transfusão de vida. Foi isso que Jesus fez, ensinando diariamente, manhã, tarde, noite, ensinando como os discípulos deveriam orar, como os discípulos deveriam se portar frente às oposições ao reino de Deus, à mensagem e ao Evangelho, ensinando como os discípulos deveriam reagir quando a obra de Deus fosse realizada. E os irmãos e as irmãs devem lembrar que quando ele envia os 70 e eles voltam animados, dizendo: mestre, foi bom demais, nós expulsamos demônios, nós ressuscitamos os mortos. Jesus disse: para, não se alegrem por isso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Durante então 3 anos, Jesus estava ali com os discípulos, ensinando manhã, tarde, noite, madrugada, de como que eles deveriam cumprir essa missão. E Mateus, no registro do Evangelho, no registro histórico da vida de Jesus, faz então o registro desse texto que nós acabamos de ler. Momentos antes da sua ascensão, da volta aos céus, Jesus então chama os seus discípulos e diz que tudo aquilo que ele fez por causa de um motivo: sobre ele estava toda a autoridade nos céus e na terra. E esta mesma autoridade era prometida a todas as pessoas, a todos os discípulos, mediante o derramamento do Espírito, o que acontece lá em Atos capítulo 2. E a partir desta autoridade, Jesus então diz: façam discípulos. Mediante aquilo que Jesus ensinou, mediante a missão que ele cumpriu, de levar sobre ele o peso do nosso pecado, de nos fazer novas criaturas e ter nos dado o seu Espírito, ele então agora nos disse: façam discípulos. Quando eu olho para as palavras de Jesus, eu aprendo, irmãos e irmãs, que tudo aquilo que eu e você precisamos para fazer discípulos, nós já temos. Nós já temos a presença de Deus nas nossas vidas através do seu Espírito. Amém? Amém? Nós já temos a presença de Deus em nós através do seu Espírito. Nós já temos a palavra de Deus, o registro do Evangelho, a palavra revelada. Nós já temos toda a autoridade que estava sobre Jesus e que ele nos deu mediante o seu Espírito. A pergunta é: por que nós não fazemos discípulos? Por que ainda acreditamos que o desejo de Deus é somente cumprirmos uma agenda eclesiástica? Sabe que Deus enviou Jesus para nos salvar, para que agora, uma vez salvos, uma vez portadores do seu Espírito,
a nossa missão seja apenas vir na igreja 1 ou 2 ou 3 vezes na semana, participar de um culto e voltar para casa e pensar que essa é a vida que Deus deseja que nós tenhamos, foi para isso que Jesus morreu? Foi para isso que Ele nos deu o seu Espírito? Por isso que então Mateus faz esse registro da ordem de Jesus. E por isso, irmãos e irmãs, que olhando para a grande comissão, nós aprendemos que a ordem que Jesus expressou na grande comissão foi: façam discípulos. Essa foi a ordem de Jesus. Se pensarmos naquilo que o Mestre nos deixou antes de voltar para os céus, a única ordem, o único mandamento que Jesus nos fez foi: façam discípulos. Evidentemente que no texto da grande comissão, Jesus nos ensinou que fazer discípulos é ir, é batizar e principalmente ensinar a obedecer todas as coisas que Ele nos ordenou. Isso é fazer discípulos. O problema é que às vezes nós fragmentamos esta ordem de Jesus. Pensamos que a ordem da grande comissão é ir, e aí ficamos entusiasmados com esse apelo missionário, e principalmente quando missões envolvem lugares distantes, e ficamos animados com toda essa perspectiva. Gostamos muito lá da parábola do filho pródigo, de Lucas capítulo 15, do filho que pediu ao pai a sua herança e foi para uma terra distante e lá gastou absolutamente tudo que possuía, ao ponto de desejar comer aquilo que os porcos comiam. Mas ele resolve voltar, e essa história é bonita, não é? Mexe com a gente, não é? A gente gosta de cantar, peça teatral na igreja com a história do filho pródigo. Mas tem 2 parábolas que Jesus também contou em Lucas capítulo 15. A segunda parábola que Lucas registra é a parábola da ovelha perdida. E diferentemente do filho que se perdeu distante, a ovelha se perdeu próximo da casa. Mas eu quero chamar a sua atenção para a primeira parábola que nós lemos em Lucas capítulo 15. É a parábola da moeda perdida. E diferentemente do filho que se perdeu distante, diferentemente da ovelha que se perdeu próximo, a moeda estava perdida dentro de casa. E como que isso fala aos nossos corações, meus irmãos e minhas irmãs? Porque quando pensamos nesta ordem do Mestre de fazermos discípulos, a distância é indiferente. Ir não necessariamente precisa ser atravessar um continente. Ir, às vezes, é somente atravessar a rua. É somente atravessar a casa. Às vezes, ir é somente atravessar o cômodo da casa. Porque se há algo que nós precisamos rever dentro da nossa vida cristã, é querer ganharmos o mundo todo, enquanto os nossos estão se perdendo. E se talvez nessa noite você diga: pastor, Rosana, né? Rosana não me deu ainda ninguém para discipular, como é que eu vou fazer isso? Pastor Josemar não me deu ninguém ainda para discipular, como é que eu vou fazer isso? Comece com os da sua casa. Marido discipula esposa, discipula filhos. Olha para dentro da sua casa e perceba quantos desafios missionários você tem. E se pensarmos nisso, pastor Josemar não precisa mandar ninguém para a gente, Rosana não precisa mandar ninguém para a gente, porque nós já teremos muito trabalho para fazer. Por isso que a grande comissão nos ensina que a ordem que Jesus nos ensinou é fazermos discípulos. E quando pensamos nisso, irmãos e irmãs, compreendemos que fazer discípulo é um estilo de vida
e de ser igreja. Entendemos que nós existimos para fazer discípulos e a igreja existe com uma missão: fazer discípulos. Por que nós estamos aqui cultuando? Para fazer discípulos. Por que a igreja construiu esse prédio bonito? Para fazer discípulos. Por que a igreja se equipou aqui com os instrumentos, com toda essa aparelhagem? Para fazer discípulos. Se esse não for o propósito, está tudo errado. Quando eu comecei a pensar, a ler, a refletir sobre essas condições, eu comecei a refletir com a liderança da igreja que no nosso programa nós temos muitas atividades e o propósito final delas não é fazer discípulos. E precisamos reconhecer que estamos errados. Precisamos reconhecer que se perdermos o foco da missão da igreja, estamos perdendo o foco daquilo que Deus nos deixou através de Jesus Cristo. Portanto, fazer discípulos deve ser o nosso estilo de vida e deve ser o estilo de ser igreja. E aí eu lhe pergunto nessa noite: quantos discípulos você já fez? Quantos discípulos você já fez? Talvez Deus nessa noite me ensinou que quando entendemos essa compreensão, fazer discípulos não tem muito a ver com o tempo de igreja que nós temos. Porque vimos aqui uma pessoa convertida há 2 anos, fazendo talvez aquilo que há 10, 20, 30 anos você nunca fez nessa igreja. Esse é o estilo de vida de fazer discípulos. Esta foi a ordem que Jesus deixou. E é por isso que nós somos igreja. Amém? Eu brinco lá na igreja, falo assim de negócios mais fortes, né? E o amém fica acanhado desse jeito. Eu brinco com o pessoal e digo assim: nessas horas é difícil dizer amém. Mas esta é a ordem. Discipulado precisa ser o nosso estilo de vida e o estilo de ser igreja. Qual a profissão que eu vou escolher? A que me leve a fazer discípulos. Qual a casa eu vou ter? A que me leve a fazer discípulos. Qual o carro eu vou comprar? O que me leve a fazer discípulos. Porque o meu propósito de vida é fazer discípulos. O programa da igreja, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um retiro? Vamos para a praia? Vamos fazer com qual propósito? Fazer discípulos. Se for para ir para a praia, para ir para a praia, a igreja não precisa fazer isso. Cada família vai para a praia e se diverte. O que é que a igreja vai fazer? Se a finalidade for fazer discípulos, vamos lá. Estamos no centro da vontade de Deus. Mas se a finalidade não for fazer discípulos, como igreja, perdemos o propósito. E pessoalmente, perdemos o propósito também. Nesse contexto, irmãos e irmãs, aprendemos então o conceito da palavra discípulo. Existem 2 palavras, tanto no hebraico como no grego, que nos ajudam a entendermos o que é discípulo, o que é discipulado. A palavra matetes no grego significa literalmente aprendiz. A palavra talmud no hebraico significa literalmente aluno, ou seja, o significado bíblico da palavra discípulo é ser um aprendiz, um aluno que está sempre disposto a aprender e a seguir os ensinamentos do seu mestre. E assim então construímos um conceito de discipulado. Construímos um conceito daquilo que vem a ser esta relação discipuladora, este encontro discipulador, este vida na vida. Vamos ler todos juntos o que está aí na projeção? Discipulado é uma relação interpessoal onde um discípulo de Jesus
ajuda a outro discípulo a alcançar níveis de maturidade e crescimento na vida cristã. Faltou ali o vida. Mas essa é a ideia do discipulado. Por isso que a Nina estava aqui discipulando a Iuli, que no final do discipulado ela já disse: eu quero fazer com alguém aquilo que Nina fez comigo. E aí a Iuli agora está lá na Kaline. E aí a Kaline agora já está dizendo: da mesma forma que Nina fez com Iuli, que Iuli fez comigo, Rosana, você vai ter que conseguir alguém para eu fazer também. Essa é a condição, irmãos e irmãs. Essa é a relação interpessoal. Por isso que Jesus, quando convocou os 12, não disse: vou mandar vocês para um seminário lá em Jerusalém. Vocês vão fazer um curso lá de 4 anos, enquanto eu vou ficar aqui com a turma, e depois a gente se encontra e eu vou comissionar vocês para fazerem discípulos. Não, Jesus disse: venham após mim. Vamos caminhar, porque discipulado é uma relação interpessoal. Discipulado é caminhada, é fruto, é vida na vida. Discipulado tem a ver com relação interpessoal. Na estrutura que nós temos na denominação, e o pastor Odinei participou de um congresso de igreja multiplicadora, lá em Guarapari, que é um movimento que hoje tem tomado conta das nossas igrejas, da Convenção Batista Brasileira, e louvado seja Deus, porque nós estamos experimentando um reavivamento, um aquecimento da nossa missão. Pastor Fabrício Freitas, autor de um livro chamado De Volta aos Princípios, ele diz o seguinte: o primeiro passo para você ser um discípulo e para você discipular é você gostar de gente. Você gostar de gente. Crente precisa gostar de gente, porque é gente que vai morar no céu. Crente precisa gostar de gente, porque é gente que vai morar no céu. A sua casa, por mais bonita que seja, não vai subir, vai ficar. O seu carro, por mais bonito que seja, não vai subir, vai ficar. A sua roupa, essa roupa que você está com ela aí hoje, por mais bonita e por mais cara que tenha sido, não vai para o céu. Ela vai ficar. Gente é que tem valor eterno. Portanto, se tem algo que deve ser alvo da nossa vida, são pessoas, são gente. Precisamos amar pessoas, precisamos ser apaixonados por pessoas, assim como Jesus foi. Assim como Jesus foi, porque são pessoas que irão morar nos céus. Foi por causa de pessoas que Jesus sacrificou a sua vida na cruz. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas. E precisamos amar pessoas. Até porque o que Deus nos deu só há um propósito: Ele ter nos dado em razão das pessoas. Por que Deus lhe deu o sofá bonitão lá da sua casa? Para que gente se sente, para que discípulos sejam feitos no sofá da sua casa. Estou trabalhando lá com os homens da igreja sobre um livro que eu comprei, pastor Odinei, fantástico. Procura esse livro, depois eu compro. Homem Nota 10. E uma vez por mês eu tenho um encontro com os homens lá da igreja e nós estudamos juntos um capítulo desse livro. E esse livro, o autor, ele destrincha as características do homem enquanto líder espiritual, que Paulo fez menção quando escreveu a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, e também a Tito, no capítulo 1. O homem que é marido de uma só mulher, o homem que é moderado, o homem que é honesto, o homem que é sensato. E aí, terça-feira, estudamos uma característica: o homem hospitaleiro. E veja que coisa interessante. Por que a Bíblia nos ensina em 2 textos, em 2 epístolas, que hospitalidade
hospitalidade é uma característica do caráter de Deus nas nossas vidas. Porque nós só abrimos a casa se tivermos alguns sentimentos no nosso coração. Só seremos hospitaleiros se tivermos alguns sentimentos que são provenientes da ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Se amarmos as pessoas, se tivermos desprendimento material, se quisermos compartilhar aquilo que temos, se tivermos uma vida ilibada, irrepreensível, que é a primeira característica que Paulo faz menção quando escreve a 1 Timóteo, no capítulo 3, se tivermos estes princípios, seremos hospitaleiros. Agora, se estivermos presos à individualidade, ao egoísmo, se tivermos uma vida com pendências a resolver, e aí então vivemos de forma mascarada, um termo que agora na pandemia todos nós aprendemos, né? Nós nunca queremos abrir a nossa casa para alguém. E aí eu falei para os homens, percebe porque a hospitalidade é um princípio do caráter de Deus nas nossas vidas? Porque se na minha ótica o sofá de casa for mais precioso do que as pessoas, eu nunca vou chamar ninguém para sentar no meu sofá. E aí aquela turma que compra o carro novo e também compra aquele adesivozão lá, propriedade exclusiva de Jesus, mas termina o culto, nunca dá uma carona para ninguém. Jesus nunca foi o dono desse carro. Jesus nunca foi dono do carro. Precisamos, irmãos e irmãs, amarmos pessoas, porque discipulado é uma relação interpessoal. E quem vive uma vida de discipulado sabe o que eu estou dizendo, que em alguns momentos o conteúdo a ser estudado, a lição a ser aprendida, aquele conteúdo a ser vivenciado, em alguns momentos é o de menos. Porque às vezes há uma carência de ouvir, há uma carência de falar, há uma carência de orar, e por isso que então o discipulado é uma relação interpessoal. Discipulado é vida na vida. Por isso, se você não gosta de pessoas, nessa noite, pegando a experiência da irmã que falou aqui, quando ela foi batizada no Espírito, e disse que pediu a Deus amor. Está vendo que eu assisti direitinho? Não deu essa pergunta lá, pastor? Está vendo? Eu assisti. Peça a Deus também nessa noite que o teu Espírito coloque amor por pessoas no meu coração. Assim, irmãos e irmãs, vamos aprender que discipulado nos leva a termos responsabilidades. Porque o que nós estamos aqui pensando, quando falamos de discipulado, não é projetar a nossa vida, os nossos conceitos, a nossa filosofia. Não estamos pensando em projetar aquilo que nós acreditamos do ponto de vista econômico, político, partidário. Estamos pensando na construção do caráter de Cristo na vida das pessoas. E evidentemente que este caráter primeiro precisa ser construído aonde? Aonde? Nós é muita gente, né? Vamos pensar no seguinte: em mim. O caráter de Cristo primeiro precisa ser construído em mim. E a partir da construção deste caráter, eu vou conduzir outras pessoas a também terem o caráter de Cristo. A dinâmica do discipulado é a dinâmica lá de 1 Coríntios 11, 1. Sede, pois, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E se eu estou discipulando meu amigo Odinei, e ele tem dificuldade de amar a esposa dele, assim como Cristo amou a igreja, e no encontro aqui na igreja, pegamos lá Efésios capítulo 5, eu digo: Odinei,
está vendo aqui na Bíblia, você está vendo, é assim, olha o que Paulo ensinou, etc, etc. Estamos aqui, teoricamente, aprendendo. Entendeu, Odinei? Aí ele balança a cabeça, do jeito que ele balançou aqui. Mas aí a minha esposa está discipulando a esposa dele. E a esposa dele diz assim: ah, Juliana, não está adiantando nada daquilo que ele está fazendo lá na igreja, não. Porque lá na igreja ele balança a cabeça, mas quando chega aqui em casa, ele não faz nada daquilo. Aí eu vou dizer assim: então, Odinei, agora vamos fazer o seguinte. Vamos fechar a Bíblia. Vamos conviver juntos. Vamos andar juntos. Vamos lá em casa um dia, vamos fazer um almoço, vamos sair aqui para uma roça. E você vai ver em mim a forma que Deus deseja que você trate a sua esposa, observando a forma que eu trato a minha esposa. Essa é a construção do caráter de Cristo em nós, para que este caráter seja construído na vida de outras pessoas. Paulo escreveu aos Coríntios: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, a primeira responsabilidade do discípulo é testemunhar acerca de Jesus Cristo. Atos 1:8: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, e até aos confins da terra. O problema é que às vezes queremos que a outra pessoa torça pelo mesmo time de futebol que nós torcemos. E alguém falou hoje pela manhã, de um discipulado seletivo. Ah, só vou discipular a turma lá da igreja que torce pelo Flamengo. Rosana, quem torcer pelo Flamengo, você joga para mim que vai ser fácil. Discipulado é testemunhar de Cristo. Discipulado é expressar a vida de Cristo. E a responsabilidade do discipulado é ensinar a obedecer. Foi o que Jesus falou no texto de Mateus: ensinem a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Essa é a condição da responsabilidade do discipulado. Evidentemente, irmãos e irmãs, que isso vai requerer de nós algumas disciplinas. Isso vai requerer de nós a construção do caráter de Cristo. Porque o discipulado, e talvez, pastor Odinei, aqui esteja a resposta para que tantas e tantas pessoas da igreja não sejam envolvidas com o discipulado. Porque o discipulado, ele vai exigir, acima de tudo, exemplo. Se eu não tratar bem a minha esposa, como é que eu vou dizer para o meu amigo Odinei: vamos lá para casa, porque você vai aprender a tratar a sua esposa olhando para a forma como que eu trato a minha. Discipulado não tem a ver com essa condição aqui, Porque já dizia os antepassados, na igreja até o diabo é crente. Discipulado não tem muito a ver com essa condição de culto, Porque aqui vem todo mundo bonito, cheiroso, toma banho, arruma o cabelo, as mulheres se maqueiam, e aqui todo mundo é bonitinho, Discipulado tem a ver com o exemplo, e o exemplo da vida, porque discipulado, como eu já afirmei, como o pastor Odinei já citou, é vida na vida. Portanto, discipular exige exemplo, renúncia, dedicação, obediência, testemunho, intimidade com Deus, amor pelo discipulando e, acima de tudo, coragem. Discipulado envolve tudo isso. E talvez aqui esteja a chave para termos aquilo que Jesus mencionou: muito trabalho para fazer, mas poucos trabalhadores na seara. Porque para muitas pessoas a vida cristã se resume a isso daqui. Por isso que na pandemia tanta gente ficou nervosa, porque agora a igreja estava fechada. O que estava fechado era o templo, porque a igreja estava reunida. A
igreja estava junta, louvando o nome do Senhor. O que nos faltou, talvez, foi o entendimento lá da igreja primitiva, quando em Atos capítulo 8 vem a perseguição em Jerusalém por causa da morte de Estevão. Os discípulos são dispersos, e o texto é clássico quando ele vai nos dizer que aonde os discípulos iam, eles pregavam o Evangelho. Só que veio a pandemia, e qual foi o nosso sentimento em relação à pandemia? Ai meu Deus, agora a igreja está fechada, como é que vai ser? Meu Deus, eu não vou poder cultuar, e agora como é que vai ser? Para onde é que eu vou domingo de noite? E ficamos aqui preocupados, ansiosos, histéricos, porque o templo estaria fechado, porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. O discipulado exige essas disciplinas. E faça nessa noite a prova e veja se as mesmas estão em você. Aprendendo acerca do discipulado à luz da grande comissão, entendemos que o discípulo é toda a pessoa que, já sendo salva por meio da fé em Jesus Cristo, passa a segui-lo como seu Senhor. Por isso que o primeiro passo do discipulado é a conversão, é a transformação de vida. Alguém que já foi alcançado por Jesus, alguém que já tem a presença do Espírito, alguém que já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, já reúne todas as condições para discipular alguém. Amém? Daqui no final a gente se anima. Quantos salvos, lavados e redimidos no nome de Jesus estão aqui? Levanta a mão. Oh, que beleza. Agora, quantos discipuladores nós temos aqui? Talvez fosse melhor dizer misericórdia. Mas louvado seja Deus, porque nós estamos aqui. Louvado seja Deus, porque a igreja está pensando em discipulado. Louvado seja Deus, porque Ele nos deu, ainda que essa seja a última oportunidade de ouvirmos sobre discipulado. E nesta noite, saímos daqui com um compromisso de sermos diferentes e de frutificarmos e de multiplicarmos para o louvor da sua glória. Amém? O discipulado, então, tem a ver com esse processo de construção do caráter de Cristo, de fazer discípulos por meio de um relacionamento, visando, então, ganhar outra pessoa para Jesus. No contexto da visão de igreja multiplicadora, até mesmo a palavra evangelizar, nós estamos deixando de usar, pastor Dinei. Porque a ideia da palavra evangelizar é comunicar o evangelho. E eu não sei se isso acontecia aqui na segunda igreja, não sei se acontecia aqui na primeira igreja, mas lá em Pernambuco, pastor Dinei, era comum acontecer o seguinte: domingo à tarde, a igreja reunida para evangelizar. E aí, como era o evangelismo? O líder de evangelismo pegava literaturas, distribuía lá para a turma que chegava. Geralmente eram poucos, né? As pessoas que chegavam. Mas o líder de evangelismo chegava lá, entregava a literatura, e aí a turma da igreja saía em algumas ruas no domingo à tarde, batendo de porta em porta, entregava uma literatura, citava um versículo, e aí chegava na igreja e dizia: pronto, essa rua daqui foi evangelizada. Se você voltasse lá 10 minutos depois, metade da literatura que distribuíram tinha sido transformada em bolinha de papel e jogada na rua. Mas nós tínhamos isso como evangelização. Quero abrir aqui um parêntese para dizer que eu não sou contra esse tipo de ação. Esse tipo de evangelismo que nós estamos acostumados a fazer, o culto na praça, o carro de som, e tal, são ações benéficas. Se preste atenção, são ações benéficas, se estiverem aglutinadas ao relacionamento. Porque senão a gente pensa que evangelização é somente um evento. Quando
na verdade, o discipulado dito por Jesus no texto da Grande Comissão é você construir o caráter dele na vida de uma pessoa. Se ela ainda não é crente, ela passa a ser. E depois que ela passar a ser crente, você continua discipulando. Porque na Grande Comissão está lá: ensine as pessoas a obedecerem tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Eu entendo, pastor Odinei, que essa condição do discipulado é uma preparação, é uma instrumentalização na vida daqueles que chegam na igreja, mas na verdade o discipulado não acaba. Se pensarmos no discipulado enquanto vida na vida, se pensarmos discipulado enquanto relação interpessoal, com o propósito de construir um caráter de Cristo, a minha relação discipular com meu amigo Odinei, ela vai pendurar até o dia da minha morte ou até o dia da morte dele. Talvez, em um segundo momento, essa relação ela vai se tornar menos intensa. Talvez no primeiro momento nós nos encontremos semanalmente e depois passamos a nos encontrar quinzenalmente. Talvez depois passamos a nos encontrar mensalmente. Mas a minha relação discipular nunca vai se romper. Porque discipulado é essa relação interpessoal. E aí então, à luz da Grande Comissão, entendemos que o discipulado ele pode se aplicar a partir dessas três palavras: chamar, agregar e aperfeiçoar. Chamar tem a ver com essas ações de evangelização, de comunicação do Evangelho. E aí veja como faz sentido. Você vai distribuir a literatura no domingo à tarde, vá, chega aqui na igreja, pega a literatura, mas leve a literatura na casa lá daquele seu amigo do trabalho, que durante a semana você já está comunicando o Evangelho para ele. Leve a literatura na casa lá daquela pessoa que você já está orando pela conversão. Então a literatura vai vir somar a tudo aquilo que você já está fazendo. E não você entregar a literatura e esperar que aquela pessoa se converta somente através daquela literatura. Isso pode acontecer? Pode, porque Deus é Deus. Deus pode fazer todas as coisas. E quem sou eu para dizer que Deus pode fazer isso ou que Deus não pode fazer aquilo? Mas faça uma pesquisa. A maioria de nós nos convertemos através da amizade com alguém. Quer ver a prova? Quem aqui se converteu por causa de um programa do rádio ou de televisão? Levanta a mão. Quem aqui se converteu porque no domingo de tarde chegou alguém batendo na sua casa, entregou uma literatura, você leu e disse: é isso que eu tenho que fazer, vou na igreja à noite, e você chegou aqui e entregou a sua vida para Jesus? Quem se converteu? Levanta a mão. Temos uma pessoa ali. Glória a Deus. Quem se converteu por algo que eu vou chamar aqui de demanda espontânea? Você estava na sua casa no final de semana e disse assim: hoje eu vou na igreja. Ninguém lhe convidou, você não sabia o endereço da igreja, você não sabia nem para que igreja você ia, e aí você chegou na igreja sozinho, sem conhecer ninguém, sem ninguém lhe convidar, você ouviu a mensagem do pastor e disse: é isso que eu preciso fazer. Você levantou a mão e se converteu. Alguém aqui se converteu desse jeito? Temos uma pessoa, outra pessoa, louvado seja Deus. Mas quem aqui se converteu por causa do trabalho de um amigo, de um familiar, de um parente, que foi falando do Evangelho, que lhe convidou, que foi investir na sua vida? Levante sua mão. Você percebe? A evangelização eficaz é aquela que é aliada a um relacionamento. O que dá frutos é aquilo que está alinhado a um relacionamento. Até porque, e hoje a irmã, pela manhã, na roda de conversa, estava falando sobre isso. Você está lá com o seu amigo no trabalho, você está investindo na vida dele, você está falando do Evangelho, você está convidando ele para ir lá na sua casa, tomar um café com o chimango, e você vai conversando, vai fazendo isso.
Quando chega no domingo à noite, eu queria lhe convidar para ir lá na igreja. Aí vai dizer assim, meu rapaz, mas porque eu não tenho carro, sem problema, vamos buscar. Aí você agenda o horário, não sei o quê. Vem quando você chega aqui na igreja, pastor, eu trouxe o meu vizinho e apresenta para a turma da igreja, e ele fica entusiasmado com esse negócio aqui, porque ele tem aquela rejeição de crente, pensava que o pastor era gente chata, e aquele negócio todo, e ele vai sendo envolvido neste ambiente de igreja. Daqui a pouco ele já está aqui e nem sabe que está. Isso é o agregar, para depois chegar então o aperfeiçoar. Só quando se vê já está batizada, já está discipulando, já está integrado na vida da igreja, no programa da igreja. E podemos pensar nessa condição a partir desse acróstico, raízes. Porque discipular é relacionar, é agregar, é interceder, é zelar pela pessoa, é ensinar o Evangelho e é solicitar contas. Discipular é tudo isso aí. Eu participo de um grupo de pastores que nós nos discipulamos. E frequentemente nós nos encontramos. E quando nós nos encontramos, seja de forma virtual ou presencial, fazemos uma prestação de contas. E aí tem um mapa, que tem lá um roteiro de prestação de contas. Como foi o seu tempo de qualidade com a sua esposa? Como que você lidou com o pecado? Como que você lidou com a tentação? Quanto tempo você leu a Bíblia? Quanto tempo você orou hoje? E aí então vamos desenvolvendo também a prestação de contas da nossa vida espiritual. Pensando em tudo isso, irmãos e irmãs, eu queria perguntar para vocês. Pergunta, pastor Dinei, de Escola Bíblica Dominical. Quem acertar, o pastor Dinei vai dar um bombom após o culto. Olhando para o Novo Testamento, quem foi o maior discipulador? Evidentemente, tirando Jesus, né? Porque aí, Jesus é Jesus. Olhando para o Novo Testamento, quem você imagina que foi o maior discipulador? Quem? Paulo? O amigo da bike? Não é. Paulo foi o maior discipulador do Novo Testamento? Barnabé? Eu queria fazer menção, pode passar aí, daquilo que aconteceu na vida de Paulo. Paulo, de fato, foi um dos grandes discipuladores. Ele foi autor de 13 cartas, influenciou a tarefa missionária, realizou viagens missionárias, sofreu por causa do Evangelho, mesmo preso, escreveu cartas, epístolas à igreja. Essas são as características do Paulo convertido. Irmãos, Deus é tão bom. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estava preocupado já com a hora, pastor. Eu já ia encerrar aqui, mas aí veio a chuva. Se os irmãos forem para casa agora, vão se molhar, então a gente fica aqui mais empolgado, né? Olha como Deus é bom. Providencial. Essas características são as características do Paulo convertido. Mas quem era Paulo antes da conversão? Era um jovem chamado Saulo, que perseguia a igreja, que arquitetou a morte do primeiro mártir da igreja primitiva, Estevão. Porque diz o texto lá de Atos, que as vestes de Estevão foram lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso, que no caminho, que na ida a Damasco, estava conspirando ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus. Seja bem honesto. Você queria discipular alguém com esse perfil? Você convidava para tomar um café e um chimano lá na sua casa? E dizer que é crente?
Cadê a irmã Nina? Cadê a irmã Nina? Encarava? Yuri encarava? Você encarava? Saulo? Só que aí tinha um discipulador preparado para Saulo. Em Atos capítulo 9, você pode abrir a sua Bíblia, a partir do versículo 10, nós encontramos a história de um dos maiores discipuladores do Novo Testamento, chamado Barnabé. Não temos muitas informações acerca de Barnabé, mas por causa do que Barnabé fez, 13 epístolas do Novo Testamento foram escritas. Por causa do que Barnabé fez, o Evangelho saiu da Palestina e chegou na Europa. Por causa do que Barnabé fez, hoje temos boa parte do Novo Testamento. E temos um dos grandes líderes da igreja, que é a vida do apóstolo Paulo. Veja o que o texto diz, Atos capítulo 9, a partir do versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e lhe disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor lhe disse: levanta-te e vai até a rua que se chama Direita, e na casa de Judas, e procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, olha a resposta de Ananias, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha o chamado para discipular. E é lindo, irmãos e irmãs, o versículo 17. 27, perdão. Projeta aqui, versículo 27. Veja que texto lindo. Perdão, é o 17 mesmo. Ananias foi. O discípulo é obediente. Aqui na projeção. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, aleluia, louvado seja Deus. Veja que coisa linda o discipulado na prática. Ananias poderia ter medo da morte, já que Paulo estava lá para matar, para prender, para perseguir a igreja, mas mediante a ação do Espírito de Deus na vida de Ananias, com obediência, com ousadia, ele foi, e quando ele encontra Saulo, ele já chega orando, impondo-lhe as mãos, e ele olha para Saulo e diz: irmão Saulo, o Senhor te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito. Irmãos e irmãs, que coisa linda é o discipulado na prática. Que exemplo bonito. Ananias é talvez uma das pessoas menos conhecidas do Novo Testamento. Entretanto, Jesus o comissionou para que pessoalmente fosse até Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Ananias era um homem piedoso conforme a lei, de acordo com Atos 22:12. Ele foi escolhido para recepcionar
e acolher Saulo na igreja. E Ananias foi o responsável por andar com Saulo nos primeiros dias da fé cristã, quando ele ainda era um bebê, espiritualmente. Por isso que com Ananias, aprendemos que discipular é acolher sem medo. No ano passado, no Congresso de Igreja Multiplicadora, pastor Linei, veio um pastor lá nos Estados Unidos, e agora eu não recordo o nome dele, mas eu fui muito impactado com o testemunho que ele deu. Ele era um pastor negro e entendeu de Deus a missão de plantar uma igreja para negros em um dos bairros mais periféricos e perigosos de Nova York. Ele até começou lá brincando, dizendo que se alguém quisesse fazer uma viagem missionária para Nova York, a igreja lá estava de portas abertas, e etc. E ele começou falando da experiência dele de plantação da igreja. E ele estava num bairro periférico, marginalizado. E ele disse que na primeira vez que chegou lá no bairro, que viu o local que ele iria morar e iria começar a igreja, juntamente com a esposa naquele local, foi: Deus, traz as pessoas que ninguém mais quer. Traz as pessoas que ninguém quer mais se relacionar com elas. E ele disse que começou a aparecer traficante de drogas, começou a aparecer gente do crime, da pesada. Essa turma começou a se converter. E hoje ele tem uma mega igreja na periferia de Nova York. Porque discipular é acolher sem medo. Lembram do texto lá da grande comissão, o texto que começamos nessa nossa conversa? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Você teria coragem de fazer essa oração nessa noite? Se talvez você está pensando aí agora: eu quero discipular, pastor, mas quem é que eu vou discipular? Antes de Rosana e do pastor caminhar alguém para você discipular, faça essa oração. Senhor, aquelas pessoas que ninguém mais quer, aquelas pessoas programadas, aquelas pessoas difíceis, me dá elas para discipular. Coloca elas na minha vida. Agora só ore se você tiver coragem de obedecer. Porque se você pedir, Deus vai lhe dar. Com Ananias aprendemos que discipulado é acolher sem medo. Discipulado é acolher sem preconceito. A história de Saulo, na continuidade do capítulo 9 de Atos, é que a própria igreja em Damasco não acreditava na conversão de Saulo. As próprias pessoas ficavam com medo de sentar perto de Saulo na sinagoga, porque diziam assim: Ananias, esse rapaz, ele está se fingindo, ele está aqui disfarçado, ele está aqui para ver quem vai invocar o nome de Jesus, e quando a gente invocar, ele vai prender todo mundo. Ananias, não acredita nesse moço aí não. Foi isso que aconteceu. Tramaram a morte de Saulo em Damasco, e aí ele sai de madrugada escondido para Jerusalém. Discipular é acolher sem preconceito, mas também discipular é acolher com autoridade. Meus irmãos e minhas irmãs, o mesmo poder que estava em Jesus está em nós mediante a ação do seu Espírito. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. As pessoas são difíceis até elas se encontrarem com Jesus. Depois que elas se encontrarem com Jesus, todo o nó se desata. Prostituta era prostituta até se encontrar com Jesus. Ladrão era ladrão até se encontrar com Jesus. Perseguidor da igreja era perseguidor até se encontrar com Jesus. Prostituta, depois que se encontra com Jesus, vira missionária, igual a mulher samaritana.
perseguidor da igreja, depois que se encontra com Jesus, se torna um dos maiores pregadores da história do cristianismo. E por que nós estamos com medo de discipularmos pessoas, de investirmos na vida de pessoas, de acolhermos pessoas, se o poder que está em nós é maior do que o poder que está no mundo? Aprendemos então com Ananias. Mas Paulo teve um outro discipulador. E aí esses dois textos, Atos 9, 23 a 31 e também Atos 11, 19 a 26, eu fiz menção de quando Saulo é levado de Damasco para Jerusalém. E quando Saulo chega em Jerusalém, quem vai abraçá-lo? Um outro discípulo chamado Barnabé. E Barnabé cuida de Saulo em Jerusalém. E o texto de Atos capítulo 9 diz que por 3 anos Barnabé caminhou com Paulo, ensinando, discipulando, encorajando, motivando. E agora já em Atos capítulo 11, como fruto da perseguição e da dispersão, uma igreja forte em Antioquia está surgindo. E os discípulos saem de Jerusalém e vão lá até Antioquia para ver o que é que está acontecendo. E quando chegam em Antioquia, encontram discípulos corajosos louvando o nome do Senhor. E aí o que é que Barnabé faz? Manda chamar Paulo. E ali em Antioquia, Paulo faz o seu bacharelado, o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doutorado no ministério com Barnabé. Porque é de Antioquia que sai o maior missionário que o Novo Testamento registra. Quantas cartas Ananias escreveu? Nenhuma. Quantas cartas Barnabé escreveu? Nenhuma. Quantas igrejas plantou? Quantas igrejas plantaram? Nenhuma. Mas por causa do acolhimento e do investimento, temos tudo aquilo que Deus fez através da vida de Paulo. Portanto, vale a pena acolher e vale a pena investir. Por isso, com Ananias, pode passar? Aprendemos a acolher, e com Barnabé aprendemos a investir. O que Nina fez na vida de Uri, talvez nem Nina tenha condições de fazer na própria vida, mas são os frutos do discipulado. Pouco sabemos de Ananias, mas muito sabemos de Paulo. Pouco sabemos de Barnabé, mas temos Paulo como referência teológica, porque vale a pena acolher e vale a pena investir. Vale a pena acolher e vale a pena investir. Isso é discipulado. Se amanhã você encontrar uma pessoa daqui da igreja, assim, rapaz, eu não pude ir no culto ontem, como é que foi? Foi uma bênção. O que o pastor falou? Um monte de coisa, até passou do horário. Mas o que foi que ele disse? Esqueci de tudo. Não lembro de nada. Mas ficou gravado o último slide lá que ele projetou. E ele disse o seguinte: discipulado é acolhimento e investimento. E Deus nos chama para acolher e Deus nos chama para investir. Se você esquecer de tudo, mas gravar isso na sua vida, e sair daqui com a missão de que você é chamado para acolher e de que você é chamado para investir, teremos um novo momento na história dessa igreja. Se cada irmão e se cada irmã que está aqui nesta noite levar como um propósito para a sua vida o discipulado e acolher e investir, esta igreja
experimentará um crescimento como nunca experimentou ao longo dos seus 53 anos de existência. Se cada um dos irmãos e das irmãs colocar no seu coração e entender que a sua missão é discipular, a construção que está sendo feita vai ter que ser abortada, porque um templo 10 vezes maior do que esse terá que ser construído. Porque vale a pena acolher e investir. E onde estão os Ananias e os Barnabés da segunda Igreja Batista de Itapetinga? Onde está o povo que vai se levantar e vai acolher com coragem, com ousadia, vai acolher sem preconceito? Onde está o povo que nesta noite vai orar a Deus dizendo às pessoas que ninguém quer, as prostitutas, os traficantes, os macumbeiros, os espíritas? Onde estão as pessoas que vão dizer ao Senhor, aquelas que para a sociedade estão perdidas, estão marginalizadas, coloca elas na minha vida? Agora, deixa eu só lhe lembrar alguns detalhes. Discipulado, ou a vida do discípulo, tem a ver com estar pronto a não ter onde reclinar a cabeça. Essa é uma das visões que a gente muda quando pensa em discipulado, porque hoje, infelizmente, nós estamos buscando o Evangelho muito mais com barganha, preocupados com aquilo que o Evangelho tem para nos oferecer, quando na verdade somos nós que devemos oferecer a nossa vida por causa do Evangelho. E aprendermos com a atitude de Jesus. Discípulo é aquele que lança a mão no arado e não olha para trás. Discipulado tem a ver com o negar-se a si mesmo. Discípulo é aquele que toma a sua cruz, que vai após Jesus, que por causa do Mestre aborrece pai, aborrece mãe, aborrece mulher, filhos, irmãos, e às vezes aborrece até a si mesmo. Discípulo é aquele que renuncia a tudo quanto tem. Discípulo, de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, é aquele que produz frutos. É aquele que está limpo por causa da palavra de Deus. É aquele que permanece sempre conectado à videira. É aquele que produz muitos frutos. E não produz nada sem a ajuda do agricultor. Discípulo é aquele que a partir da sua vida Deus é glorificado. Ele é amigo de Deus. Ele não é servo, ele não é escravo. E ele entende que foi escolhido por Deus para frutificar. Ele foi escolhido por Deus para frutificar. Feche seus olhos nesse momento, baixe sua cabeça. A primeira reflexão que eu gostaria que você fizesse é acerca da sua vida enquanto discípulo. Vimos aqui o acróstico do membro e do discípulo. E faça deste seminário, um divisor de águas na sua vida, no sentido de que você entrou aqui membro de igreja, mas vai sair daqui discípulo. Esse caráter do discípulo, peça que Deus coloque na sua vida. Este caráter da vida submissa, peça que Deus lhe ensine a ter. Diga para Deus: eu não quero ser membro, eu não quero ser crente, eu quero ser um discípulo. E a partir do coração de discípulo, quais as pessoas Deus deseja que você alcance através da sua vida? Eu queria lhe desafiar nesta noite, você colocar diante de Deus em oração pelo menos 5 pessoas.
Lá em Mateus 9,36, Jesus se compadeceu de uma multidão porque elas estavam aflitas, exaustas e cansadas, porque estavam vivendo como ovelhas sem pastor. E você conhece pessoas que estão vivendo nessa mesma condição? Você conhece pessoas aflitas, exaustas? Você conhece pessoas que estão sofrendo por não terem esperança? Assuma um propósito com Deus nessa noite, para que aquilo que depender de você, essas pessoas se tornarão discípulos de Jesus Cristo. Para que não para a vaidade pessoal, mas para o louvor da glória de Deus, alguém um dia possa dizer: está vendo lá aquela pessoa, foi ela que me discipulou, foi ela que me acolheu, foi ela que investiu na minha vida, eu só estou aqui por causa dela. Cadê os seus filhos espirituais? Que árvore você é? É uma árvore frutífera ou é uma árvore estéril? Jesus morreu para que discípulos fossem feitos. Jesus morreu para que discípulos fossem multiplicados. E nesta noite Ele está chamando discípulos à multiplicação. Essa noite Ele está chamando crentes para se tornarem discípulos. Essa noite Ele está chamando pessoas para terem visão espiritual de multiplicação. Para que então Itapetinga, Nova Itapetinga, esta cidade, este bairro, sejam alcançados para o Senhor Jesus Cristo. E não vejamos aquilo que o pastor Inei fez menção aqui: trabalhos espirituais, pessoas recorrendo a isso ou aquilo, porque a glória do Senhor será uma realidade nesta cidade. Onde estão os Ananias? Onde estão os Barnabés? Peça que Deus lhe dê um coração de discípulo e lhe dê pessoas para discipular. Muito obrigado, Pai, por tua palavra, que alimenta, mas que nos leva ao confronto acerca da nossa vida e de nossa atitude diante do Senhor. Neste final de semana, ao estarmos pensando sobre este princípio neotestamentário, discipulado, um cuidado contínuo, primeiro queremos alinhar a nossa vida com o Senhor. Primeiro queremos que o teu caráter seja construído nas nossas vidas. Primeiro queremos que o bom perfume de Cristo exale através de nós. Por isso, Senhor, nos dá um coração de discípulo. Nos dá um coração cheio de obediência, cheio de renúncia, cheio de amor. Nos dá um coração alinhado com o teu coração. Um coração íntimo com o teu coração. Uma vida restaurada, uma vida transformada, uma vida irrepreensível, para que tenhamos então a ousadia de dizermos: sede, pois, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E termos a ousadia de acolhermos como Ananias acolheu, termos a ousadia de investirmos como Barnabé investiu, e sermos discípulos, e gerarmos discípulos, e multiplicarmos discípulos para o louvor da tua glória. Abençoa a vida do pastor Odinei, a liderança espiritual desta igreja, aqueles que ainda não estão envolvidos nesta cadeia de discipulado. Meu Pai, quebra todas as resistências no nome de Jesus.
mandamentos de mutualidade sejam uma realidade na vida desta igreja. Que esta igreja tenha um discipulado contagiante e seja uma realidade para o louvor da tua glória. E que através deste seminário frutos sejam colhidos, frutos de multiplicação, frutos do cuidado mútuo, do pastoreio mútuo, da oração mútua. Pessoas que amam pessoas, gente que ama gente, assim como Jesus amava. Nos ensina então a termos um coração parecido com o Senhor, para gerarmos pessoas parecidas com o Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.